Beleza, pessoal. É o seguinte. Hoje eu vou só terminar o slide que eu comecei a falar na aula passada sobre finalzinho de herança e vou voltar no slide teórico que eu comecei com vocês há quase um mês atrás e não havia terminado, porque eu gosto de passar um pouco mais essa parte. A gente fala dos conceitos mais complexos, que para mim é quase que um fechamento do conteúdo teórico da disciplina, tá? No final da aula anterior eu falei um pouco sobre a interface comparable, né? Essa interface, a proposta dela era que você implementando ela, você ganha um método comparable, compare to, que na verdade faz a comparação entre dois elementos. Como ele é uma interface, você tem a opção de implementá-lo ou não, mas aí eu citei que dentro dos frameworks de Java existe uma série de interfaces interessantes que você, utilizando essas interfaces como meio ou como roteiro de implementação, você ganha uma grande quantidade de funcionalidades usando o framework do Java. Como, por exemplo, em especial, Comparable ela é uma interface do Java para dizer que aquele objeto é comparável ou não, sendo que Comparable tem uma descrição de como ela funciona, e vários frameworks, vários algoritmos internos do Java só aceitam objetos que implementam Comparable para a sua implementação. O exemplo em especial que eu apenas mostrei como uma ilustração é que neste caso eu implementei a classe valor que implementa Comparable, ok. Nada mais é do que dizer que eu tenho a função compare_to que retorna um inteiro, e ao ordenar um vetor eu tenho, por exemplo, uma função disponível no framework que chama arrays.sort. Essa array.sort é uma função estática disponível na classe arrays, que ela ordena qualquer tipo de array automaticamente. Só que ela nunca vai saber como que uma determinada classe pode ser ordenada. Qual é o argumento que organiza a classe pessoa? Isso seria possível se eu implementar a interface comparable. Então, uma vez que eu uso e implemento essa interface, que é interessante, eu ganho o poder de usar essa função, por exemplo, entre outras inúmeras situações do Java, onde a implementação das interfaces e situações padrão torna a classe mais compatível com os frameworks que são automaticamente disponíveis. Fechando isso, como sendo o final da última aula, eu entro agora no mecanismo de runtime para identificar os tipos de interface, runtime time interface, para a gente poder identificar durante o tempo de execução como é que funciona essas questões das interfaces, uma vez que eu citei que o polimorfismo ele está presente como uma grande funcionalidade da herança e do ambiente de orientação a objetos. Entretanto, há vários momentos que eu preciso identificar que tipo de objeto que eu estou lidando. O polimorfismo é essa execução de que em tempo de execução a máquina consegue definir o tipo do objeto e fazer escolhas para os métodos mais adequados ou mais específicos que vão ser escolhidos para serem executados. Então, com o polimorfismo a gente pode esquecer que uma classe ele trabalha com a superclasse, tipo, eu posso trabalhar normalmente com a classe e identificar o que acontece com as suas classes internas. O objeto que eu uso é como se fosse um objeto inteiriço, tá? Se eu falar da classe prédio, ou se eu falar da classe animal ou cachorro, eu até sei que ela estende animal, mas eu posso trabalhar cachorro como uma classe unificada, como se não houvesse animal se eu quiser, tá? Agora, uma vez que eu estendo a classe animal para criar o cachorro, eu ganho um poder um pouco diferente, mas ele não tem relação direta com o uso da classe cachorro, que é a classe mais específica. Aí nós temos um pequeno exemplo, mais um, né? Eu tenho uma classe animal que tem a função void comer. Eu estou falando aí do cachorro, né? Que ele implementa animal. Ele tem a implementação override do método comer, comendo um osso. Ele inclui um novo método que é latir. Eu tenho a classe gato, que implementa animal e também uma função comer. E eu tenho uma função nova que é miar, só pertence ao gato. Alguma dúvida nessa implementação ou tudo tranquilo? Parece tranquilo. Tranquilo. Você não usa override ali, é porque é específico para essa classe, né?
Na verdade, o override é É, porque... porque você Não, tem você não usa o duplicate void ali. Isso, o latir é só no animal. Então não faz sentido usar override. Vou pegar aqui. Legal. Vou pegar aqui, ó. Então, nesse caso aí, rapidamente, olha, eu posso criar agora um vetor de animais, colocar um cachorro, um gato, um cachorro. 4 animais lá dentro. Eu posso fazer um for direto e chamar todo mundo a função comer. Isso está disponível. Mas eu não poderia fazer um mesmo elemento e fazer a função latir. Por quê? Porque o gato não tem a função latir. Porque animal não tem a função latir. Tá. Porque o vetor é de animal. Sacou, Samuel? Não tem nada a ver com gato. Sim, sim. Uhum, entendi. Mesmo que tivesse 4 cachorros, não poderia fazer porque o vetor é de animal, não de cachorro. Exatamente. Em Java, essa checagem é feita em tempo de compilação. Então, compilando antes de executar, eu não sei se tem cachorros ou gatos. Eu sei que é um vetor de animal. Então, eu não posso permitir que aconteça porque há uma chance de dar problema. Existem outras linguagens de programação que não fazem essa checagem. Deixa o pau torar. Só que aí, na hora de rodar o sistema, se tiver um gato ali no meio, o programa vai ser abortado completamente. Tranquilo sobre esse ponto? O que eu falei ficou claro? Claro. Tá claro, tá claro. Beleza. Quem usa, vamos colocar JavaScript, uma série de outras funcionalidades aí que vocês quiserem utilizar, JavaScript, PHP, essa checagem não é feita em tempo de compilação. Na hora de rodar é que vai dar problema. E o Java checa isso antes. O que é ruim e o que é bom. Ruim, porque você tem uma compilação mais chata. Se não checasse isso, seria responsabilidade do programador. Nesse caso aí, é uma funcionalidade, é uma responsabilidade da linguagem bloquear, no caso do Java. E aí agora nós temos dois conceitos. Um que é chamado, que eu já falei anteriormente, um chamado de downcasting e a outra chamada de upcasting. Que casting, sim, em português, seria conversão. Beleza? Então, downcasting seria uma conversão para um elemento mais abaixo da linha sucessória de uma herança, e o upcasting é quando eu amplio o conceito. Então podemos relembrar que uma classe específica, nesse caso, olha só, ampliação. Se eu falar que um cachorro, eu posso converter um cachorro em animal? Eu posso ter uma variável cachorro e converter em animal? Faria sentido? Não, eu acho. Na teoria faz. Então Por não sei. quê? Não, por quê? Tudo que um animal tem, o cachorro também tem, não tem? Sim. Então, Ei, se eu fazer uma conversão upcasting, subindo na árvore de hierarquia, em tese nunca daria problema. Fica claro? aham. Por exemplo, o int para long, porque o int cabe dentro do long. Tô. Todo float cabe dentro de um double. Então essa conversão ela pode ser feita facilmente. Entendido? Entendido. Entendido. Ao mesmo tempo, o downcasting ele é perigoso. Por que o downcasting é perigoso? Porque é todo long que cabe no inteiro? No caso, não, né? Hã? Não é verdade que todo long cabe em um Não, inteiro. não cabe. Então, não é seguro eu fazer isso. Fica claro que não é seguro? Aham. Se eu, como programador, forçar a conversão, pode ser que dê certo. Porque se o número for 515, mesmo ele sendo long, ele vai ser convertido adequadamente para inteiro. Então, não vai ter problema. Entendido?
Aham. O problema é que quando eu faço um downcasting, a responsabilidade de dar erro é sempre por conta do programador. Se der problema, a culpa é do programador que solicitou. Beleza? Entendido. Nesse sentido, a mesma coisa para double e float. Eu consigo converter um animal para cachorro? Ah, Pode. O programador pode forçar uma conversão. Qual que é o problema? mas do animal teria as características do cachorro para eu conseguir, não? Não, o problema é o seguinte. Se você fazer um caching forçado, a linguagem vai aceitar. Se você pegar animal.comer, a função vai estar, ó, animal para cachorro, né? Então, eu vou pegar um animal que tem poucas coisas e converto num cachorro. Qual que é o único problema? Quando eu chamar a função comer, como ela existia no animal, esse cachorro vai responder corretamente, correto? Corretamente correto. Entretanto, se eu chamar a função latir, eu vou ter um pau no sistema. Porque aquele cachorro não é um cachorro completo. Ele, na verdade, é um animal que eu disse que é um cachorro. Mas se eu mandar ele latir, esse animal não sabe o que é latir. Aí você trava o sistema inteiro. Aham. Entendido? Entendido. Beleza. Seguindo essa linha, nós temos esse problema do upcache. O dowcache é que muitas vezes a ampliação ela é feita de forma automática, porque ela é sempre segura. É comum o Java aceitar uma conversão automática de ampliação. Ampliação, no caso aqui, é upcache, tá? É normal o Java aceitar na programação upcaching sem reclamar. Não são todas as vezes, mas ele costuma aceitar, porque ele sabe que é seguro. Então, se você forçar, você chamar um cachorro de animal, ele vai aceitar. Ele não vai falar nada, porque ele sabe que nada vai dar errado. Fica claro? Ok. Entretanto, o estreitamento, a redução, é necessário explicitar. Porque você tem que deixar bem claro como programador que você quis fazer aquilo. Você tem que deixar muito explícito, porque justamente se der pau, o problema foi você que causou. Então você tem o domínio, é forçado e é arriscado, você pode fazer, mas o risco é todo seu. E você quase que deixa claro no Java que você quis fazer aquilo. Fica claro isso aí? Fica. Fica claro. Vocês já fizeram comigo esse dowcasting, por exemplo, naquele método equals do standoff. Você não força uma conversão? A gente usa o standoff, vê se o cara é de um certo tipo. Se ele for de um certo tipo, a gente vai lá e faz a conversão, não é assim? É. Como você fez um if lá em cima, com instance off, você garantiu que nada deu errado. Mas só de você pôr entre parênteses e forçar a conversão de um object no tipo que você quer, a responsabilidade é sua. Você, como programador, reduziu essa chance de erro, ou anulou ela, porque usando o instance off você tem certeza que sempre vai dar certo. Mas se você forçar sem verificar nada, pode ser que aconteça algum problema. Entendido? Então é necessário explicitar ao fazer o casting. E quando tem um problema é lançado um cache class exception. Que inclusive alguns tiveram class exception quando vai fazer o persist all e o recuperar todo mundo. Alguns reclamaram. Então nesse caso aqui, para dar mais um exemplo, quando eu faço que um cachorro, eu guardo ele animal, eu estou executando automaticamente o quê? Um upcasting. E ele é automático, todo cachorro cabe em animal, então Java não reclama. Fica claro? Ao mesmo tempo, eu sei que aquele animal é um cachorro, porque eu, programador, atribuí. Então eu posso pegar o A, converter, fazer um casting de cachorro, guardar na variável C e chamar. Só que o dowcasting, eu ponho um parênteses e falo, o A é um cachorro. Eu tenho, para fazer o A atribuir a C, eu estou afirmando que o A é um cachorro. E o risco é meu.
Sim? Sim, sim, sim. Tranquilo? Sei. Bem, a mesma coisa no gato. E aí nós temos aí duas formas de trabalhar esse conceito de Elcast e Upcast. Para isso, tem o Runtime Time Identification, que é o mecanismo do Java que qual permite verificar os tipos que estão sendo atribuídos em tempo de execução. Tá? Esse mecanismo ele tem formas seguras para garantir que as conversões podem ser feitas ou não e identificá-las como inválidas e inválidas. Tá? Como assim inválidas ou inválidas? Nesse caso específico, é o RTTI que identifica o seguinte: cachorro, eu guardei o cachorro na variável A. Eu converti a variável A em um cachorro e lógico que não vai dar problema. Mas se você fizer A transformar em gato e guardar em G, já vai parar o programa e dizer Class Casting Exception. E na sequência vai dizer, não é possível converter, no caso, um animal em um gato, porque não é possível fazer essa conversão, porque não está na mesma linha hierárquica, entendeu? Então, na execução vai dar pau. Porque o animal pode ser um gato em alguns momentos. Mas nesse caso que eu transformo o A em uma string, ele nem compila, porque animal não está na linha hierárquica de uma string. Em nenhum momento string faz parte da hierarquia de um animal. Então eu não posso converter hora nenhuma. Tranquilo com relação a essa situação? Tranquilo. O operador instance of, eu já mostrei para vocês anteriormente. Fica aí só de forma redundante. Tá? Aí é só um exemplo, eu pego, posso fazer o for do vetor de animais. Para cada posição do vetor eu vejo se é um cachorro, se for cachorro eu mando latir, se for um gato eu mando miar. E eu posso trabalhar com um operador instance of, embora nunca é muito adequado usar o instance of. A gente usa quando não tem jeito mesmo, mas não é muito comum. Há estratégias muito mais interessantes que você não precisa usar o instance of, mas em algum momento você vai acabar usando. Tá? Como eu falei, não é uma boa prática usar o instance of. Geralmente eu uso polimorfismo e classes genéricas, que são ferramentas muito mais interessantes do que usar o instance of diretamente. Tá? Aqui, só mais um exemplo, né? Eu tenho interface animal, que tem comer e falar. E, de forma análoga, como eu já expliquei anteriormente, seria muito mais legal, em vez de fazer um instance of, eu fazer com que o animal implementasse comer e falar. Mesmo que eu tivesse a função latir, a função falar chamaria a função latir de forma indireta. E aí nós teremos uma boa execução do mesmo jeito. Tranquilo? Tranquilo. Como eu dei o exemplo da figurinha, naquele caso em específico. Tudo jóia. Ok. Outra forma, que é o que eu vou falar, inclusive é um tópico bem legal, que eu mostro para vocês na sequência, é o uso de tipos genéricos. O tipo genérico é aquele modelo que alguns usaram list lá, que eu questionei no início da disciplina, ou você usa um array list, que é quando você passa um tipo T. E determinada classe funciona da maneira genérica para toda e qualquer classe. Aqui nós temos um exemplo do uso do array list, tá? Eu declarei um cachorro. O array list é do tipo lista. Eu posso adicionar um cachorro. Só que no tipo lista, que é o list ou array list, se eu não falar o tipo lista, é uma lista de object, porque eu não sei de que lista que é. Eu declarei uma lista que é do tipo list. O que guarda um list? Objects. Aí, para eu recuperar um objeto, eu tenho que pegar ele, ver se é um cachorro e converter. Porque eu não sei o que está lá dentro. É como se tivesse um saco de qualquer coisa. Se eu tenho um saco de qualquer coisa, pode ter qualquer coisa lá dentro. Quando eu busco um objeto, eu tenho que fazer uma conversão. Isso fica claro ou não fica muito claro isso que está rolando? Fica claro. Fica claro, claro. Ô, Alessio, Diga. e se eu tiver uma classe, um objeto, que eu desse um upcast nele, e depois fizesse uma instance of, por exemplo, um cachorro, fizesse um upcast com ele para animal, e fizesse uma instance of dele para Vai achar o cachorro. mim. Mas se eu colocar para animal, ele vai dar falso. Vai dar true também.
porque ele também é um animal. É, sim. O instancial vai Não, dar faz sentido. verdadeiro, ele vai dar verdadeiro para qualquer elemento da linha hierárquica, não só da mais específica. Entendeu? Sim, ok. Na sequência, uma opção para fazer a lista de array list é quando eu uso tipos genéricos, que é o conjunto de diamonds, o diamante, que é o menor maior. Então, agora que eu fiz uma lista, essa lista tem o que lá dentro? Cachorro. Então, uma forma de especificar que aqui uma lista pode ter várias coisas lá dentro, mas aqui eu especifico que a lista tem uma lista de cachorros lá dentro. E agora, qualquer cachorro que colocar lá dentro, eu tenho certeza que tem cachorros. Quando eu der um get para pegar algum elemento da lista, eu já sei que tem um cachorro lá dentro, porque a lista foi explicitada que é uma lista de cachorros. Até aí, tranquilo? Eu vou fazer um exemplo prático disso com vocês, inclusive. Tranquilo. Bem, então, nós vamos ver agora isso aqui um pouquinho na prática. Beleza? Só que um pouquinho antes disso, eu quero apenas passar isso aqui. Esse slide foi quando eu falei com vocês um pouco sobre alguns elementos de OO, não foi? Você lembra disso aí? Uhum. Então, Não, na real, não. na real, sim. Bem, eu vou passar muito rapidamente o conteúdo anterior para vocês irem linkando e eu poder chegar na parte sequencial, tá? Então, basicamente, na orientação a objetos, eu tenho uma forma de relacionamento que é entre classes, que eu posso pensar basicamente entre herança e alguma forma de composição. Todo mundo entende que herança e composição são coisas diferentes? Sim ou não? Herança e composição são coisas diferentes? Sim, mas eu não sei o que é composição. Composição Não lembro. é quando uma coisa é composta de outra. Não seria quase a mesma sim. coisa, não, professor? O gato, tipo- o gato é composto de um animal ou o gato é um animal? Gato é um animal. É um animal. Então ele compartilha uma herança. Tipicamente, quando a gente usa a palavra é um, o mais correto seria uma herança. E quando a gente usa o relacionamento tem um, ou contém, ou usa, são relações de composição. Entendeu. Pra mim era a mesma coisa, porque, tipo, quando o cara é composto de alguma coisa, mas, tipo, ele herdou. Deixa, eu já entendi Não. o que você falou. Não tem problema, mas repara que uma das coisas mais importantes e mais interessantes de você diferenciar é os verbos é um. Porque a momento que ele é um, você sempre linka com a questão da herança. Entendeu? Agora, sempre que você foge do é um e tem pro usa, que contém algumas outras frases diferentes, você parte para uma ideia de composição, porque ele é composto de outras coisas, entendeu? Nesse sentido, então eu tenho relacionamento desclasse, que pode ser de duas formas, tá? Eu dei o exemplo da época, eu falei desses 5 conceitos, que é associação, composição, agregação, herança e dependência. Lembrando que associação, composição e agregação são muito semelhantes e herança cai para uma linhagem de polimorfismo. Eu falei um pouco da associação, onde dois objetos se associam por um certo tempo. Repare que eles não precisam de um do outro para sobreviver. O papagaio e a arara, o papagaio macho e a fêmea são dois papagaios isoladamente, eles não têm nenhum tipo de correlação entre eles. Eles vivem e podem morrer sozinhos. Em algum momento eles têm alguma função que associa os dois por um certo tempo. É óbvio que se a animalzinha fêmea chamar a função, vamos supor, tentar engravidar, tentar ter uma prole, e ele não tem um macho associado, esse método vai falhar. Fica claro? Então é como se, ao chamar a função, vamos supor, engravidar, né? Se esse fosse o caso, para um animal do tipo ave, se não tem um macho associado a ela, se não tem um casal associado, nesse caso desse animal específico,
a função engravidar ela falha, ela retorna falso sempre. Então, antes de executar a função engravidar ou ter prole ou algo do gênero, em algum momento eu chamei a função arara fêmea ponto casar arara macho. E eu guardo a variável arara macho dentro da fêmea e uso ela quando eu precisar. Fica claro esse exemplo da associação? Fica claro. Nessa sequência, então, a agregação e composição são tipos especiais de uma associação, só que a associação ela tem uma ideia muito mais de um acoplamento temporário, onde eu uso alguns recursos ou não daquele elemento, mas não é essencial para a vida, tá? Não é essencial para a existente de um objeto. Agora, o acoplamento é um pouco mais diferente, olha, porque um teclado ele faz parte de um computador. Em tese, um computador tem que ter um teclado, o máximo possível. A associação é uma coisa mais leve, o acoplamento, a composição é uma coisa mais obrigatória. Embora em todas elas eu possa ter um ciclo obrigatório, mas ele tem a ver basicamente com o tempo e a necessidade do uso. Tá? Se eu pensar aqui em composição, eu não posso ver uma imagem no espelho se eu não tiver luz. A luz não faz parte do espelho. O espelho existe de forma sozinha, mas ele não é um espelho sem uma fonte de luz. Entendido? Então, você pode criar um objeto espelho, mas nenhuma função dele vai funcionar se eu não tiver uma fonte de luz específica. Então, eu tenho uma composição um pouco mais densa, tá? E quando eu vou agregar é obrigatório. Não existe o carro sem roda. Não existe o carro sem motor. Eu preciso de todas essas peças para o carro existir. Então, a agregação ela é necessária. Eu preciso. Sem isso, não vai funcionar. Não posso nem dizer que aquele objeto existe sem uma parte dele. Tá ok? Ao mesmo tempo, a associação e composição são mais leves, elas são temporárias. Mas a associação é uma coisa bem esporádica e a composição ela é necessária, mas ela é ainda não obrigatória para compor, para agregar o objeto em si. Fica um pouco mais claro a diferença entre composição, agregação e associação? Sim ou não? Ou deu um nó? Só a agregação que eu tô com dificuldade. Isso mesmo. Qual? Composição, agregação. Composição e o outro eu acho que entendi. Associação entendi. O negócio é a agregação que eu não consegui entender direito. Não, então peraí aqui. A agregação é isso aqui, né? Isso. Não tem uma pessoa humana sem um coração. Tem que ter o coração para ser uma pessoa, senão ela não existe. Sim. Então, uma agregação tem que agregar partes para aquilo ali. Sem aquela parte, não existe, ele não funciona, ele assim, não pode ser considerado uma pessoa. Mas aí não caberia como composição também? Mas aí vem a pergunta eu seguinte, já ia perguntar isso também. mas eu preciso da luz para existir o espelho? Ai, Ah, entendi. Não. A composição, então, ela não... É independente. É independente do outro. São objetos independentes, mas eu preciso dos dois. Sim, sim. O espelho, ele existe por si só. Mas para todas as funções do espelho funcionarem bem, a grande maioria, eu preciso da fonte de luz. Talvez a única função do espelho que funciona sem luz é quebrar. Entendido? Só que são conceitos sutis. São conceitos sutis. É como se a gente pode pensar assim. A agregação é do tipo faz parte, tem que ter. Se não tem, não vai funcionar. Tipo, se eu pegar um carro, tirar as 4 rodas dele, você vai dizer que é um carro? Não. Não pode ser um carro se não tivesse 4 rodas. Ou rodas. Não falar 4, depois ter 5, 6 rodas, sei lá. Um carro sem roda, ele não é um carro. A gente parte do pressuposto que o carro tem que ir com a roda que gira sobre uma superfície. Se eu tiver espelho, ele continua sendo espelho? Sim. Com certeza. Ele é um espelho do mesmo jeito. Agora, é claro que para todas as funções do espelho, a lâmpada ela é muito necessária.
Então, a composição parte mais então do verbo usar. Um usa o outro. Pode, mas a composição também de alguma forma, a associação também de alguma forma usa o outro, né? Em Sim. algum momento. Só que pensa que a associação isso é para uma coisa ou outra. Aham. E a composição é uma coisa realmente provável de ser necessária. Um exemplo interessante Entendi. é que no nosso sistema, quando você fez lá uma conta corrente, ela não precisa, uma conta corrente controller, ela não precisa de ter um cliente controller? Precisa. Vamos lá, então, uma brincadeira que é a seguinte. A classe conta obrigatoriamente precisaria da classe cliente? Eu vou dizer que nesse caso foi uma agregação. Porque eu não posso ter uma conta sem dono. Entendi. Uhum. Fica claro aí? Claro. Claro que depende da minha regra de negócio, né? Talvez, não, mas o meu banco pode ter conta sem dono. Então, beleza. Aí não é mais desagregação, aí vai ser outra coisa. Mas se eu obrigar a ter uma conta, um cliente para ter uma conta, vira agregação. Agora, no nosso sistema, quando eu faço que o conta controller usa o cliente controle várias vezes, isso seria, de alguma forma, associação ou composição. Como no caso da maneira que eu implementei, eu fiz inclusive que o conta controller não pode ser instanciado com o consultor, só tenho que ter um cliente controller, eu vou me aproximar do conceito de composição. Porque eu nem poderia criar o conta controller se eu não associar um cliente controller nele. Fica claro essa ideia? Sim, ficou claro. O cliente controller não faz parte do conta controller. O conta controller existe por si só. Agora, boa parte das funções do conta controller precisa do cliente controller. Beleza. Se eu disser que no meu sistema essa existência ela é muito forte, que foi o meu caso, que eu optei inclusive por o construtor obrigar a ter um cliente controller, eu vou me aproximar do conceito de composição. Se eu pudesse usar cliente conta controller normalmente e só quando eu precisasse, eu passasse uma pergunta sobre o cliente, eu iria me aproximar do conceito de associação. Ok? Bem, continuando. O conceito de herança eu já falei com vocês nos últimos tempos, aí nós temos alguns conceitos de herança, né? A herança sempre a ideia do E1. Eu falei dos tipos de bicicleta, que uma vai herdando e melhorando conceitos dos outros. Acho que agora fica mais claro com os outros exemplos que eu já coloquei, tá? Eu vou herdando elementos, uma classe de bicicleta, tem mountain bike, road bike, tandem bike e assim por diante, tá? Vou seguindo, então normalmente isso aí é fácil de ser entendido. Herança múltipla é um conceito legal da orientação de objetos. Existe herança múltipla, é muito interessante, mas Java em especial não aceita herança múltipla. Mas herança múltipla existe, é pertinente, tem outras linguagens, Java apenas opta por não utilizá-la. Tá? Então eu posso evitar redundância, tem muita coisa interessante. E o grande objetivo da herança é agregar de forma coordenada e organizar as nossas classes, evitar redundância, economizar código e utilização. Até aí tranquilo que eu falei ou alguma coisa que estou passando rápido demais? Tranquilo. Seguindo. Bem, dependência é um conceito diferente de associação com composição. Por que eu posso dizer que agora a chave depende da fechadura? Isso é herança? Herança não, né? Chave e fechadura não tem herança como um pressuposto. Concordam comigo? Ele é uma agregação. Eu preciso da chave para existir, que chama de fechadura? Não. Precisar não. Então talvez já não seria uma composição, uma agregação. Isso seria composição, associação
ou dependência? Por que a dependência diferiria da associação e da composição? Boa pergunta. A chave, ela só é necessária em um único momento da fechadura, não foi? A associação era o seguinte: um determinado animal, macho e fêmea, eles podem desassociar e reassociar normalmente. Ela pode trocar de parceiro ao longo da vida dela. Eu posso trocar os objetos da associação. Ela é temporária e ela é intercambiável. A dependência é uma coisa mais forte. Só que não precisa ser do ponto de vista de composição. Porque eu preciso de uma chave. A fechadura depende da chave, sim. Mas para abrir, que é a sua principal função. Então, toda vez que eu chamar a função, as principais funções de uma fechadura, eu não preciso ter a chave guardada lá dentro. Mas eu preciso passar uma chave como uma dependência. Pelo menos como um parâmetro de função daquela classe. Isso fica claro? Então, a dependência é uma forma fraca de relacionamento. Só em determinado instante minúsculo eu uso uma dependência de um outro objeto externo para executar uma tarefa. Então, no método abrir, eu passo uma chave por parâmetro. Eu não tenho que ter a chave guardada, a fechadura não usa a chave. Quando eu vou executar, eu tenho uma dependência da classe fechadura com a classe chave, porque sem a chave, a classe fechadura vai ficar capenga de alguma das suas funcionalidades. Ok ou não? E aí? Ok, tranquilo. Tranquilo? Quase claro? Tranquilo. Tudo jóia. Alessio, Oi. pode repetir só essa parte de dependência aí um pouquinho, porque meu computador reiniciou aqui. Eu perdi essa parte. Não. Aí zoou. Muito bom, cara. Muito bom. A dependência, ela é basicamente o seguinte. Quando eu falo de composição, agregação, no caso do casal de araras, essa associação ela tem um tempo maior. Eu uso para algumas funções. A dependência é o seguinte, a fechadura não depende da chave. Somente na função abrir, que é uma função específica em um momento muito rápido da fechadura, ele precisa da chave. Então, se eu não existir uma classe chave no meu sistema, a minha fechadura não vai funcionar de forma adequada. Então, a classe chave depende de fechadura. Minha fechadura depende da classe chave. Só que eu só vou usar essa dependência, vamos supor, no método abrir que eu passo uma chave por parâmetro. Tentou, acabou, separou, vida seguiu. Então a gente pode tentar imaginar que a dependência ela é mais quais classes eu passo por parâmetro de forma muito rápida durante a vida de uso de uma classe. Ou seja, para ela funcionar, eu preciso dessas classes de forma dependente para que tudo corra bem. Ficou mais claro? Todo mundo bem? Ou não? Entendi. Obrigado. Tranquilo. Depois eu compro. Vamos lá. Então, na sequência, eu vou falar um pouco de polimorfismo e sobrecarga. Então, eu já falei bastante sobre polimorfismo. É um dos grandes viés, uma das grandes ferramentas e funcionalidades que a OO traz e que organiza e transforma o seu fonte de uma maneira muito mais organizada de pensar e construir software, tá? Tem 10 tipos de polimorfismo exato, que eu não tratei na parte prática anterior, que é por inclusão, paramétrica e sobrecarga, tá? Esses 3 tipos de polimorfismo existem dentro das linguagens de programação, e aqui é uma parte teórica que tenta simplificar, tenta isolar cada um desses 3 tipos de conceito. Polimorfismo de inclusão um método pode ser escrito para suportar um objeto da superclasse, no entanto, também funciona perfeitamente para subclasses internas. Então, é quando eu implemento um certo método na classe Pi, eu não preciso sobrescrever
eu faço uma classe, herdo do meu pai e simplesmente incluo os métodos do meu pai na minha classe, de forma limpa e sem mexer em nada. Fica claro que seria uma inclusão, um polimorfismo de inclusão? Fica claro, fica claro. Vou passar rapidinho para o sobrecarga. O de sobrecarga, ele é também fácil de ser imaginado, né? Que se o de inclusão inclui automático, sobrecarga é o quê? Quando eu pego um determinado operador... Não, deixa eu fazer o parâmetro, não consigo fazer, né? O paramétrico é quando eu uso tipos de uma função, essa função é escrita de forma genérica, e dependendo da forma que eu aplico o conceito genérico, ele vai ser modificado. Eu vou usar exemplo aqui hoje em sala de aula, mas é como o ArrayList. Para quem usou o ArrayList em especial, tá? Para quem não usou, acho que todos tiveram alguma experiência com o ArrayList superficial, pelo menos. Existe um ArrayList para cachorro, outro para animal, outro para cliente, outro para conta. Tem uma implementação de ArrayList para cada uma das classes? Na verdade, não. Existe uma única implementação de ArrayList. E ela é genérica, parametrizada, para que ela se adapte a cada um dos seus subtipos. Isso fica claro? Eu vou falar... Oi? Claro. Sim, fica claro. Sim, Claro, mas é tranquilo. confuso porque não funciona, vocês não viram funcionando, né? Que eu vou mostrar hoje. Aí, essa ideia do genérico ela é muito abstrata de se ver funcionar. Vou mostrar aqui hoje. A outra ideia é a sobrecarga, que é quando eu tenho tanto a ideia de um método que foi sobrecarregado por uma função de uma função filha, quanto eu tenho a ideia da sobrecarga, onde eu tenho simplesmente a alteração dos números das funções. Eu uso a mesma função, troco os parâmetros, eu tenho a sobrecarga daquele método. Então, meu pai tem algum tipo de parâmetro com um certo nome. Eu faço um filho com a mesma função, com o mesmo nome de função, mesma assinatura inicial, mas com outras assinaturas, outros parâmetros, criando com que a mesma função tenha novas funcionalidades, criando uma sobrecarga sobre aquele nome. É a mesma ideia de sobrecarga que nós temos, que já passei em sala de aula. Tranquilo isso aí? Tranquilo. Beleza. Fechando agora um pouco a ideia de interfaces ou protocolos, que eu já falei anteriormente. As interfaces, por que é importante a interface dentro desse desenho? Porque para construir um motor com essas classes, a interface é importantíssima. Pra mostrar o caminho. Dá para ser melhor, hein? Para ser intuitivo, Ser intuitivo? Para dá fazer pra a ser melhor, hein? comunicação entre as peças? Melhorou bastante. Se eu não tiver uma interface, será que a porca entra no parafuso? Se eu não tiver uma interface, determinada peça vai se encaixar na estrutura do motor? Do motor? Concorda que... calma com G. Como? Não entendi. Alguém falou, eu não escutei. Bem, o que eu disse foi, se eu não tiver bem delimitada uma interface de comunicação entre as peças, elas não se encaixam. Isso fica claro? Sim. Inclusive, na aula de segunda-feira que eu citei, eu sempre coloco essa interface geralmente entre peças. Como eu brinquei com vocês a ideia que os meus pacotes, no nosso exemplo prático, de trabalho prático, eu tenho a classe controle, serviço, no fundo, cada pacotinho desse tem um conjunto de peças. E aí a ideia é colocar interfaces entre esses pacotes. O pacote repositório vai ter uma classe, uma interface, para se comunicar com a classe controle. A classe view vai ter outra interface, para se comunicar com a classe controle. A classe controle vai ter outra interface, para se comunicar com outras classes. Então eu defino interfaces entre blocos de peças que fazem a mesma coisa. Consegue ficar claro essa relação
entre a interface e os pacotes que eu propus no trabalho prático? Ou ninguém viu nada? Eu acho que sim. Acho que ficou claro. O conceito de interface, então, é que eu posso montar motores diferentes com as mesmas peças usando as interfaces e adaptando para o meu uso, porque as interfaces são padronizadas. Outra interface de comunicação muito relevante, nesse caso, são os pedais de comunicação, né? Você, como motorista de um carro, basicamente, sabe que você freia e acelera, e essa comunicação passa a marcha, e essa comunicação controla o motor. Então, como dito, os próprios objetos definem sua interação com o mundo externo, essa forma de interação que eu chamo de interface, tá? De comunicação. Essa interface ela tem interfaces internas e externas, tá? No caso do motor, há várias interfaces internas entre as peças e tem interfaces externas do motor, por exemplo, como acelerar com o pedal. São formas interessantes de fazer essas interfaces, tá? Então, eu posso usar a interface tanto para implementações externas, para a comunicação de outros pacotes, quanto internamente. Os pacotes de Java, eles não são interfaces. Eu uso eles como interface, como intuitivos de interface na nossa implementação. Mas eles têm aqui uma outra função. Para que vocês acham que a gente guarda um software em pacotes? Que tipo de orientação eu usei nos pacotes lá quando a gente faz o programinha em Java? Nosso exemplo prático. Alguém sabe dizer o que é, para que serviria um pacote? Para fazer uma organização? É uma forma de organização, com certeza. E ela tem que ser relevante. Então, a ideia é aglomerar elementos que estariam, digamos, correlacionados. Porque se eu tiver, por exemplo, a velha história de organização, se eu tiver um livro com 5, 6 páginas, beleza, é fácil de organizar. Se eu tiver um livro com 1 milhão de páginas, eu passo a fazer o quê? Criar alguma hierarquia para achar as coisas. Seja por capítulo, por livro. Eu tenho que criar alguma hierarquia de organização, senão a gente fica perdido. Os pacotes têm esse objetivo. Beleza? Bem, então aí agora, como é que você organiza? Cada um faz de um jeito diferente. Java tem uma particularidade muito interessante em pacotes. Todo mundo, imagino que vocês já saibam, já perceberam, não sei se perceberam na verdade, né? Que Java tem uma particularidade bem interessante, que ela obrigatoriamente, um pacote é um diretório. Já perceberam isso? Não. Não? Se você fizer um package.br.alessiojúnior, como exemplo prático, se você vir aqui ó, no NetBeans, existem pastas lá no diretório físico. Nunca repararam isso não? É verdade, todas são diretórios já. Se eu vier aqui, eu vou dar até um exemplo bem específico. Olha, pacote aula 3, eu tenho lá o banco com 4 pacotes, não é assim? Deixa eu ver se eu abro aqui direto. Eu vou ter que abrir o navegador. Então aqui, ó, em especial, se eu vim aqui, vou lá em projetos, disciplinas, PC2, modelo de aula, source, main, que é onde fica lá. Eu tenho Java, ó, com Alessio Júnior, PC2, aula 3, banco e olha as 5 pastas aqui. São exatamente as pastas que eu tenho dentro do projeto Java. Então, quando você cria um pacote, no fundo você está criando um diretório. Beleza? Inclusive, nesse caso, como eu já citei, é uma padronização do Java que a gente pede sempre que os pacotes estejam sempre em letras minúsculas, a primeira letra, e eu tivesse aí. Então, por que tem esse pacote em Java, tá? Você entra na pasta cliente, quando eu vejo isso aqui, ó, eu já sei exatamente em qual diretório do meu sistema esse pacote está, né?
Eu já posso certinho na pasta onde está guardada essa classe. Assim como, obrigatoriamente, o nome da classe tem que obrigatoriamente ser o nome do arquivo. Beleza? Muita gente não gosta de Java por causa disso também. Porque o Java atrela a organização do software à estrutura de diretório. E nesse mundo novo que a gente vive de tudo com o diretório bagunçado, baseado em busca, Google e assim por diante, tem gente que não gosta de organizar o software em pastinha e quer maneiras mais abertas. Fica entendido isso aí? Quem usar Python, PHP, JavaScript, existe o pacote, eles falam de pacote, namespace, vários conceitos, só que aí eles não tem nada a ver com o diretório. Para eu achar o cara, eu tenho que quase dar um Ctrl F do disco inteiro para descobrir onde a classe está. Porque não tem uma referência de onde ela fica salva. Ló. É só uma forma de organizar. Por que eu tenho que organizar isso aqui? Entendeu? A Java achou melhor. Mas não quer dizer que todas as linguagens acreditam na mesma dinâmica. Tranquilo? Tranquilo. Então, tá. Seguindo aqui, opa, onde eu estava aqui. Então, os pacotes têm essa dinâmica. Eu vou deixar falar análise na aula que vem, que eu vou falar um pouco de análise de projetos, tá? Mas eu vou mostrar rapidamente agora um pequeno exemplo de tipos genéricos, que vai fazer provavelmente um boom na cabeça de vocês agora. Então, prepare para um boom.